Oi, gente! Eu sou a Júlia Botelho e hoje a gente vai falar um pouco sobre produções de cinema belo-horizontino. E quando eu falo belo-horizontino, é região metropolitana como um todo, porque aqui é meio que tudo junto, misturado e não tem uma divisão tão assim do que é a cultura de um lugar e do outro, então é Belo Horizonte, mas região metropolitana também. E Belo Horizonte tem uma cena cultural muito forte, seja com os grafites na região central, que se tornaram uma parte muito importante da cidade, com dança, moda, música, o rap e o funk de BH estão crescendo muito, alguns dos principais nomes são daqui. Não queremos seu futuro, somos o presente. Na chamada professora diz Pantera Negra, eu respondo o presente. E no cinema não ia ser diferente, que nem é o caso da produtora Filmes de Plástico, que foi fundada em 2009 pelos diretores André Novaes de Oliveira, Gabriel Martins e Maurílio Martins, e pelo produtor Thiago Macedo. Eles estão fazendo esse trabalho que eles produziam vários curtas e disponibilizavam no YouTube. Em 2018 eles produziram o primeiro longa, que é o filme Temporada, que está disponível na Netflix e tudo mais, que conta a história da Juliana, que se mudou do interior de Minas para a cidade de Contagem, que é na região metropolitana de Belo Horizonte. Tocada, assim, a prefeitura colocou todo mundo para fora, a galera veio assim, a pé, de carroça. A cidade cresce rápido, né? É gente demais, né? Pra caralho. Fala muito sobre as relações na periferia, como que acontecem as políticas públicas. E em 2019 eles lançaram o No Coração do Mundo, que é essa mesma pegada de como que são as relações. E o mais interessante pra mim é que normalmente quando um filme vai falar sobre a periferia, vai falar sobre as relações, normalmente é uma coisa muito estereotipada, é sempre um olhar de fora, tentando falar sobre como as coisas acontecem, e nem sempre tem muita verdade, às vezes rola muita fetichização também, é sempre um negócio muito extremo. Então, ver uma pessoa do lugar falando sobre o lugar é muito diferente, porque você consegue entender a sensibilidade, eles tratam bem as pessoas que estão lá, mostram narrativas que são reais. Por mais que seja um trabalho de ficção, você consegue entender, você consegue ver que existem pessoas de verdade contando aquela história e pessoas que entendem do que elas estão falando. Sejam bem-vindos Como é o Bel? ao Texas. Quer te confundir o que com você, desgraça? PAPO, Magrelo, E o Beto, como é que tá? BH, Não tem nem notícia. E esse tema também é muito recorrente nos curtas que eles faziam, que nem é o caso de Fantasmas, que é a história de um cara falando sobre como ele sente falta da namorada dele, ele acha que ele viu ela, e é um negócio assim, que é uma câmera só filmando a rua, e a conversa acontecendo atrás da câmera, é muito legal. E também Dona Sônia pediu uma arma pro seu vizinho Alcides, eu amo esse nome, pra começar. E é isso também, vai mostrando a Dona Sônia lavando vasilha, enquanto tem um cara lá conversando com ela e falando com a câmera também, e é super bacana. Então é legal ver essas dinâmicas de ficção com personagens que são muito reais. E Belo Horizonte tem o terceiro maior conjunto de favelas e aglomerados da América Latina, então é de se esperar que as produções aconteçam nesses espaços, porque favela produz cultura, produz arte o tempo todo, e é muito legal porque o cinema acaba sendo usado para manter a história desses lugares viva, fazer com que não se perca no tempo, porque isso é muito comum. Com favelas no geral, tipo, da história se perdendo conforme vai passando o tempo, porque ninguém registra esses acontecimentos. Então o cinema em Belo Horizonte tem essa função também. Alguns exemplos desse fenômeno, assim, é o filme da Alana Pai Tomás, que é um documentário de 2016, que fala sobre o processo de construção da favela, que é o Cabana, que foi fundada na década de 60, num processo de ocupação de uma área que era uma plantação de eucalipto de um deputado federal, e a ditadura militar estava começando na época. Então, os moradores ocuparam o espaço, construíram barracões de lona, e aí o documentário tenta descobrir qual que é a origem desse nome, né, Cabana do Pai Tomás, e como que os moradores se sentiram naquela época fazendo esse processo. E é muito interessante, tem umas falas muito legais. Por exemplo, um morador que fala que ele foi preso na época como invasor comunista e ele nem sabia o que era comunismo. Então, eu adoro essas coisas. E o documentário foi dirigido pela Adé e pelo Marcos Vieira, que são dois fotógrafos e cineastas moradores do Cabana. Então, de novo, isso das narrativas serem contadas por quem está vivendo elas de alguma forma. Aqui em cima mesmo, aqui na rua João Pires, até na Torre da Independência, eles puseram a cerca à mandada do Luciano. E a cavalaria ficava aqui igual um capeta, para lá para cá, vigiando as pessoas. Os que já estavam aqui não podiam sair. E os que estavam lá de fora não podiam entrar. Mas acontece que
Se eles são sabidos, a gente é pobre, mas não é bobo também. E o Da Lona Poe Tomás foi o início de um grande projeto que contou a história a partir das memórias dos moradores, mas seguiu depois para o projeto Nós é Tudo Cabana, que conta a história de pessoas atuais da comunidade, da importância delas agora. E até agora são 10 episódios. São 10 episódios, né? É porque saiu um agora e eu não sabia se eu tinha que dar. Até agora são 10 episódios. E em um dos episódios foi com o Eberson Martins, que também é cineasta e também é morador do Cabana. E ele disponibiliza os filmes dele no YouTube, que atualmente é a principal forma de divulgação dos filmes de Belo Horizonte. A maioria está disponível na plataforma, inclusive dos filmes de plástico. O documentário da Lona Poe Tomás também está disponível no YouTube. Então é o lugar mais fácil de se encontrar. Comecei fazendo cinema com 17 anos, pensando em trabalhar com Spielberg. Meu sonho, minha referência era o Spielberg. ET, Tubarão. E nessa mesma pegada de manter a memória dos lugares e contar essas narrativas, tem também o Favela em Diáspora, que é da diretora Gabriela Matos. Ela é do Morro do Papagaio e ela conta como que aconteceu o processo de desapropriação de alguns moradores do Morro do Papagaio e como que aquele espaço representava alguma coisa na vida deles, e isso foi sendo retirado sem considerar como eles se sentiam em relação a isso, sem considerar a importância histórica do lugar, a construção afetiva mesmo que os moradores tinham com isso. E no caso do Favela em Diáspora, esse processo de desapropriação é também um processo muito violento, que tenta apagar as pessoas que estão ali, tenta apagar a importância delas. Então é importante assistir essas coisas e tentar entender o que elas significam para além do que você está vendo, mas também para o que ela está produzindo na própria comunidade. Em Belo Horizonte, acaba que essas produções mais independentes são mais divulgadas nos festivais, porque os cinemas grandes são quase que totalmente dominados pelas distribuidoras, o que também acontece no resto do Brasil, que ou você descobre neles ou você é muito bom de pesquisa e encontra, às vezes, no YouTube, porque, igual eu falei, estão disponíveis lá, mas as divulgações mais amplas são desses festivais mesmo, como é o exemplo do Miss Santa Teresa, que aconteceu em novembro do ano passado, e teve a Mostra Periferia Cinema do Mundo. Mas isso vai ficar para uma segunda parte, que a gente vai falar especificamente dos filmes que passaram nessa mostra e que são todos filmes produzidos por artistas de favela de Belo Horizonte. E quando eles falaram assim, a gente vai começar a fazer a selagem das casas, a gente vai começar a fazer a demarcação, todo mundo falou, eu não quero sair, eu não vou sair. E tipo assim, a gente não teve opção, ou saía ou saía. E por hoje é só. A gente vai continuar essa conversa, porque tem muito a ser dito ainda, mais uma parte 2, então curte, compartilha e se inscreve para não perder e descobrir mais filmes interessantes do Circuito de Belo Horizonte.